Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui eu e o Walter para apresentar para vocês a coleção Verão 2014. Walter. Pessoal, sejam bem-vindos à nossa apresentação da coleção de verão. Eu serei o moderador do chat, então qualquer dúvida, em qualquer momento da apresentação, pode se dirigir a mim que eu vou responder algumas questões para vocês, tá? Então vamos dar início? Então vamos lá. Estamos aqui hoje para apresentar a coleção Verão 2014. Então, antes de começar a coleção Verão 2014, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a Irmãos Perfeito. Vamos voltar um pouco sobre a Irmãos Perfeito. Como todos sabem, a Irmãos Perfeito, no ano de 2012, completou 50 anos. E com essa mudança, a gente colocou algumas inovações para vocês, para o cliente, para os representantes e para todos que estão acompanhando o caminho da Irmãos Perfeito. Então, qual que é a ideia aos 50 anos? Novos projetos, inovações para o mercado. Um dos projetos que já está na mão de vocês é a questão do mostruário. Houve uma remodelagem do mostruário, qual foi a ideia, né? A gente já conversou com o pessoal de São Paulo, então agora aproveitando o pessoal de fora de São Paulo, é trazer a linguagem que o cliente está acostumado, a estilista, o comprador, a questão das bandeiras de tecido. E também deixá-los mais leves conforme a necessidade de vocês. Fora isso, também quebrar, vocês repararam que não existe mais nome, né, nas cartelas, então infantil, masculino, alfaiataria, camisaria. Por quê? Hoje não existe mais uma regra onde o botão grande é para masculino, o infantil, o colorido. Então, quebrar um pouco esse paradigma, até para o cliente falar, isso é infantil, não vou nem olhar. Então, quebrar esse paradigma também dos produtos. E agora, falando do Fashion Box, né? Como vocês viram na coleção passada, vocês receberam, os clientes também, alguns clientes receberam a Fashion Box com algumas novidades. E agora, para essa estação, nós estamos inovando, então trazendo essa informação de moda, já que vocês que estão diretamente ligados ao cliente, precisam estar com essa informação, o porquê que foi desenvolvido, como foi feito. Então, estamos aqui hoje também para complementar a Fashion Box. Vocês receberam a caixa Pink e qual é a ideia? Que o cliente agregue na caixa de acrílico. Vocês também, se acharem necessário, agreguem na caixa de acrílico todos os produtos da coleção Verão 2014, tá? Então, foi simplesmente uma forma secundária de apresentar a coleção de verão e utilizar a outra caixa, que foi um pouco mais requintada para durar uma questão de 2 coleções. Também é importante dizer, né, que tudo isso foi criado e todo esse movimento está sendo levado a vocês devido a Irmãos Perfeito não ser simplesmente uma indústria de botões, né? A Irmãos Perfeito é uma indústria de acessórios de moda. Então, se a gente for enxergar os concorrentes, eles não têm essa apresentação diferenciada. Então, por isso também das caixas, da apresentação dos botões soltos, daquela questão do cliente pegar o botão, aproximar da peça, tocar mais, ter uma questão mais íntima com o nosso produto. E quebrar o paradigma de pastas, aquela coisa de vender, vender, vender. Ser realmente uma consultoria de moda para o nosso cliente colaborando com a coleção dele. Então, vamos entrar um pouco mais a fundo no desenvolvimento da coleção. Eu vou explicar para vocês como foi feito todo o desenvolvimento para chegar onde chegamos, que é a Fashion Box Pink. Começamos as pesquisas como, né? Primeiro, pesquisamos um preview da coleção de verão 2014. O que seria o preview? Inicialmente, começa-se com uma cartela de cores. A cartela de cores, normalmente, ela é única para todos os nichos, infantil, masculino, feminino, moda praia, lingerie. Então, começamos com uma pesquisa de cores e também de alguns temas, alguns tópicos que serão relevantes para a próxima coleção. Após isso, eu, juntamente com a equipe de criação, o Walter, fizemos uma viagem a Nova York, onde realizamos pesquisas em lojas, as principais lojas de moda, então, no bairro do Sorro, onde as marcas que exalam moda e que ditam a moda para o mercado estão presentes. Visitamos também lojas de aviamentos, onde lá pesquisamos produtos diferenciados, trazendo assim ideias de materiais, de banhos, de produtos, para agregar também na coleção. Tudo baseado na coleção de verão. E fora isso, também pesquisamos os desfiles, que é onde as tendências realmente confirmam. Por exemplo, os desfiles de Nova York, Milão, Londres e Paris.
que também pesquisamos no site de moda Use Fashion, WGSN e, além disso, em alguns fóruns de inspirações que nós participamos em São Paulo. Após isso, voltamos da viagem com todos esses materiais físicos, fotos, imagens de lojas, reunimos essas informações e definimos quais serão os temas a serem trabalhados. Definidos os temas, para essa coleção definimos 3 conceitos, chamamos de conceitos cada tema. Após definidos os temas, selecionamos os produtos relacionados com as imagens de referências recolhidas, as imagens de desfiles e criamos os temas. Então, pós-decidido todos esses detalhes, partimos para a questão da definição da parte gráfica, que é toda a parte de envio a vocês, o painel, que, por exemplo, vou até falar um pouquinho mais o porquê de um painel, né? Hoje, os estilistas, eles trabalham um pouco com a questão de painéis de inspiração. O que seriam esses painéis? Onde coloca-se informações de cores que estarão em alta, tecidos, informações de desfile, estampas, materiais de design, toda a questão que inspira para desenvolver a coleção lá na frente para o cliente. O que a gente fez? A gente resumiu todas essas informações do verão 2014 e fizemos um painel. Então, qual que é a ideia? Todos vocês vão receber o de vocês e, além disso, também uma quantidade para deixar no cliente e fazer parte do mural de inspirações deles. E também sempre lembrar da Irmãos Perfeito para contribuir com a coleção deles. Lembrando também que todo esse desenvolvimento ele é baseado no timing de moda. Ou seja, há 15 dias atrás, como todos sabem, aconteceu o Premiere Brasil em São Paulo. Então, onde teve todos os lançamentos, a questão de aviamentos, tecidos, toda a parte de matérias, né, matérias-primas para compor as roupas das confecções. E daqui 15 dias irá acontecer também a Moda Moon, que é a Premiere Vision, é uma das feiras mais importantes no ramo da moda, onde pessoas do mundo inteiro visitam Paris para acompanhar as informações, tomar conhecimento de materiais novos, do que vai se utilizar. Então, a gente está bem acertado com esse time, as nossas pesquisas começaram em setembro, então tivemos aí 3 meses para desenvolver todo esse material. Então, é meio que isso, só para situá-los de como é a parte de desenvolvimento do início ao fim. Então, vamos começar falando um pouquinho do verão 2014. Aí, como vocês podem ver, temos a tela da cartela de cores. A cartela de cores, ela tem ao mesmo tempo tons pastéis e ao mesmo tempo cores muito fortes. Lembrando que, se vocês observarem a Fashion Box, todo o material que foi desenvolvido e está na mão de vocês, ele é pink, tá? A cor pink será uma cor muito forte nessa coleção. Por isso que tudo foi baseado nesse tom. E se vocês olharem os outros tons, também temos os tons terrosos, que também vai vir bastante forte. Mesmo sendo o verão, né, que a gente requer um pouco de cor e tal, o marrom também vai vir bastante forte. E as outras cores são cores complementares, que são baseadas nas imagens de referência, as imagens de desfile, conforme a gente vai acompanhar nos próximos slides. Então, vamos falar um pouquinho do conceito 1. Pegando a cartela, o painel de vocês, a gente pode acompanhar o conceito 1 do lado esquerdo do painel, esquerdo superior. Aí, como vocês podem ver, nós temos algumas imagens de referência, que são o quê? Índios, natureza, tramas, tons neutros, mistura de cores, cores fortes agrupadas, geometria, a questão do grafismo, né? da força gráfica, dos triângulos, quadrados, tudo junto. E como vocês podem ver, ele traduzido já no desfile. Pegamos 3 imagens, 2 mais ou menos conceituais e uma um pouco mais comercial. São imagens de desfiles, como vocês podem acompanhar, a da esquerda é um desfile masculino, onde é um costume, né, que poderia ser muito bem simples, sem nada de estampa, porém ele remeteu à questão das cores, à questão do grafismo, e aquela questão do descontraído, né, daquela coisa que parece um pouco tramado, caseiro, um pouco mais rústico. A questão central, ela é um pouco mais moderna, mas a questão do retrô, né, da questão mais rústica, fica em relação às tramas. Se a gente observar esse mix de cores, o azul, bebê, o amarelo e o branco, ele remete àquela coisa um pouco mais natureza.
E a terceira imagem é a questão do terroso, que eu falei que vem bastante forte aos tons terrosos. Então, mistura de tons claros com tons escuros, brilho, tecido um pouco mais brilhante marrom com um tecido um pouco mais opaco. E embaixo a gente pode ver um pouco mais dos produtos, né? Então, temos o coroso, que a gente inovou um pouco com os tons fortes. A gente está acostumado a ver um pouco o coroso naquela questão alfaiataria, um pouco mais tradicional, com tons terrosos, um formato um pouco mais clássico. E aí a gente quis deixar ele um pouco mais inovador. O outro botão é um botão de madeira, né? Também aquela questão rústica, porém ele vem um quê da pintura, daquela coisa das cores que a gente também comentou um pouquinho. O tramado do madeira é um tramado diferenciado pelo fato dele estar centralizado no botão. Hoje a gente costuma muito trabalhar com o botão lateral, né? Com a borda, o laser lateral. Então o meio trabalhado também fica bem interessante. E o de baixo é a questão dos triângulos, da geometria mesmo aplicada a laser no botão. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse conceito, os produtos. Partindo para o conceito 2. Se vocês observarem um pouco, é a questão do um pouco mais moderno, né? A questão da arquitetura. Então, fala-se um pouco mais de o movimento óptico, a sensação de 3D. Então, se a gente olhar ali a imagem do Copan, aquela questão das camadas, onde tem a curvatura junto, remete bastante à arquitetura moderna. Tem também a questão do óptico. O óptico trabalha-se muito na bicolor, né? Branco e preto, azul e branco, a questão de camadas. Também tem a questão dos vazados. Se a gente for olhar um pouco a questão dos vazados das ondas ali, das imagens de referência, a arquitetura com os vazados dos vidros, isso também remete bastante à coleção. E se a gente linkar com as imagens dos desfiles, a gente consegue enxergar os vazados que a gente traz também das imagens de referência, a gente consegue enxergar o bicolor e o grafismo também óptico, né, da vestimenta masculina ali à direita, como vocês podem ver, e o bicolor. Então, os produtos, como vocês enxergam, é bem referente a isso. Pensando também um pouco nos vazados, é bem importante nesse ponto. Sobreposições também, nesse caso, é bastante importante. Se a gente olhar a imagem de moda central ali, né, da moça de branco, do desfile, tem a questão do vazado, que aparece o fundo da pele, e também tem o que sobrepõe o branco. Então, fica aquela ideia do vazado ou não vazado, recorte ou não recorte. Então, essa mistura das informações também é bastante importante. Dos produtos eu falo um pouquinho mais pra frente. Vamos agora ao conceito 3. O conceito 3 ele já é bastante oposto aos que nós falamos anteriormente, né? O conceito 3 ele é bastante luxuoso, ele traz bastante riqueza, a questão da bastante informação, do barroco mesmo, aquela questão das informações de igreja, né? Daqueles tetos bem dourados, bem rococós, bem trabalhados. Também trabalhamos bastante com a questão do extravagante, que é a questão do brilho, do furta-cor da madrepérola, da imagem da direita, total à direita. A madrepérola, as nervuras, essa questão das camadas também é bastante importante. E a riqueza de informações é a questão do brilho, do volume, do ouro, das informações de volume, do contraste, tudo junto. É um requinte, é um luxo muito agrupado. Tanto que se enxergarmos as imagens de moda, todas são bem exageradas, bem carregadas de informação. A questão de vazado misturado com ouro, misturado com volume, é tudo muito misturado. E a questão das pérolas é bastante importante nesse tema. A pérola é um produto que vai vir bastante forte. A gente trabalha bastante com o perolado, né, que traz a ideia do material, não em si a pérola, mas traz a ideia do visual da pérola, que vai ser bastante importante. E junto com o ouro, ela deixa o produto bem rico, bem luxuoso, como demanda esse conceito. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os produtos. Eu vou falar bem brevemente, produto a produto. Vamos começar então. Eu vou linkar um pouco aos conceitos, porque no painel a gente não quis linkar, até para quebrar um pouco aquela coisa de minha coleção não está muito baseada nisso, então a gente quis quebrar um pouco do conteúdo inteiro. Então, falando um pouco do produto 1, é um produto da mistura realmente da pérola e do ouro, que é o tema que a gente estava falando, um conceito 3. É um produto delicado,
um quê de feminino, que se aplica a uma camisaria, a um casaquinho, um paletó, bem delicado. O modelo 2 remete ao conceito 1, que é a questão dos terrosos. É um produto comum, porém a gente, perto da nossa cartela que a gente tem hoje, ele tem um quê de diferente, a questão do fosco, a questão do design da borda um pouco mais delicada. Então, são produtos commodities, né, como a gente costuma dizer, porém, faz parte também da coleção. É importante ele estar presente na coleção, porque alguns clientes preferem um produto um pouco mais elaborado, porque trabalha com uma moda mais elaborada, e uns não, uns querem o básico mesmo, para uma alfaiataria ou algo mais simples. O 3 também é um produto um pouco mais moderno, ele remete ao conceito 2. Então, a questão do perolado, aquela pérola que ela tem um certo movimento, um tom azulado, que é uma coisa um pouco mais futurista também, que remete a uma coisa bem moderna. Um produto maior, que também pode, não tem mais esse paradigma do inverno usar produtos grandes e o verão usar produtos menores, então a gente pode trabalhar um pouco também no verão com produtos maiores. O produto 4 é um produto bem importante. Na viagem que nós fizemos, nós observamos bastante o corozo para a camisaria. Hoje a gente enxerga o corozo muito para a alfaiataria, né, que é um produto mais elaborado, com valor agregado maior. Porém, a camisaria hoje, ela também está sendo um pouco mais desdobrada na questão dos aviamentos, da questão de agregar valor à camisa, que é uma vestimenta muito importante. Então, trabalhar bastante o corozo para a camisaria. Também pensando no corozo colorido. Vimos muito corozo colorido, então quebrar um pouco o corozo tons naturais, preto, marrom, azul escuro. Então, ou usar no pink, como a gente viu no painel das tendências, ou usar no pink, ou usar nas cores fortes. O quinto produto também é muito interessante. Se vocês observarem, ele é transparente com a borda de metal. É bem a questão do ótico que a gente falou, porque a ideia é colocar sobre um tecido preto, então ele é transparente, mas ele aparenta o preto do tecido. E ao mesmo tempo realça aquela borda niquelada, que também pode ser de outras cores, niquelada sob a peça. Continuando, a peça 6 é uma abotoadura. Hoje as abotoaduras que nós temos são mais comuns, são peroladas, são mais delicadas. E qual foi a ideia dessa? Ousar. O corozo novamente aparece, é um material bastante forte. Então, aproveitar também as gravações para as abotoaduras, é muito bacana. Para fechamento de casaco frontal, também pode-se usar esse tipo de produto. O produto 7, a questão do bicolor, é um produto um pouco mais fantasia, mas também podemos imaginar ele com preto e branco, fica muito interessante. Aqui a gente remeteu o verde até para linkar com as imagens de referência, as imagens de desfile, mas ele também pode ser trabalhado o bicolor bastante importante. O produto 6 também é um bicolor. Ele trabalha com branco e preto, é um produto comum, aparentemente, porém ele ousa um pouco na questão do formato, né? Nós temos bastante produto bicolor, mas a maioria arredondado, um pouco mais tradicional. E também encaixa-se perfeitamente para o infantil, que eu acho que brinca um pouco com essa questão das formas, então dá para a gente aproveitar bastante esse produto. O produto 9 remete ao tema 1, que é a questão da trama, né? Que eu já falei um pouco antes, então não vou me repetir aqui nele. O 10 é um produto bem diferenciado também. Olhando, ele é simples, mas porém quando você coloca sobre o tecido, você numa camisaria feminina, até numa camisaria masculina, para fazer um fechamento de punho, fica bem interessante. Com a transparência, dá para fazer uma gravação, que também é legal sugerir para o cliente. E também uma abotoadura. É possível fazer a abotoadura, né, unindo duas peças dessa. O produto 11, já falei um pouco antes, remete também à questão das formas geométricas, então é uma gravação a laser na borda, onde também pode ser trabalhado qualquer tipo de estampa, né? A ideia nesse produto foi trabalhar a estampa, que hoje trabalha-se muito no tecido. Por que não trabalhar no botão? Então, trouxemos também a questão, é uma estampa simples, é uma questão de triângulos, porém para dar a ideia ao cliente também das duas cores, do tingimento, pós-gravar, fica também bastante interessante. O produto 12. O produto 12 é um produto rústico, se a gente parar para prestar atenção.
porque é uma madeira, né? Então, para quebrar um pouco esse paradigma do madeira é rústica, coco é rústico, a gente brincou com o quê? Com a pintura. A pintura na madeira, ela deixa um pouco mais moderna, quebra aquela coisa do rústico, surfwear. Não, a gente pode sim trabalhar com uma madeira moderna, uma madeira numa peça de alfaiataria. Fica interessante, fica uma coisa diferencial. E lembrando que ela também pode ser tingida em qualquer cor do Pantone. O produto 3 já é um produto bem elaborado, é um produto em Zamac, uma peça um pouco maior, com bastante informação. A gente trabalhou niquelado por remeter ao tema 2, que é um pouco mais moderno, né? O moderno, normalmente, a gente fala um pouco mais de níquel, aquela questão do ônix também remete um pouco à modernidade. Então, esse tem a questão das ondulações, que é a questão da camada, se a gente for enxergar as imagens de referência, falando um pouco do Copan, aquelas ondas que tem, também remete um pouco a esse produto. Fica bacana esse produto para uma moda feminina, então se você pega um casaquinho, até uma peça sem muita informação, você coloca esse botão, agrega um valor bem bacana nele. O botão 14 é um botão simples, visualmente falando, porém é para aquele cliente que quer uma coisa nova, mas não quer o que está no nosso mostruário. Então a gente também desenvolveu produtos para um pessoal que não quer uma coisa tão diferenciada. É um produto perolado, também entra bastante na questão das pérolas que a gente falou, então é um material bastante para se trabalhar. O produto 15 e o 16 são produtos com pequenos diferenciais, no 15 com a mistura do massa, né, centralizado e o perolado também em volta, então é a mistura dos materiais, um formato também um pouco mais arrojadinho na questão por ser quadrado. O 16 é um botão super simples também, porém ele tem uma espessura um pouco mais robusta, então cria também um aspecto mais interessante para a peça. O 17, às vezes a gente olha e não consegue enxergar onde ele vai ser aplicado. Mais para frente eu vou mostrar para vocês as imagens, de onde ele foi inspirado. O produto 17, ele fica bacana, a gente observou bastante nas lojas, nos desfiles, o abotoamento dos colarinhos, das camisas, dos casacos, das camisetas polos. É um detalhe a mais para quebrar aquela coisa de, é uma simples camisa. Não, faz uma abotadura, um abotoamento no colarinho e ele fica bem bacana, mas mais pra frente vocês vão ver ele aplicado numa peça. O botão 18 também a gente trabalha bastante a questão do perolado com o pezinho. Uma camisaria feminina, masculina, no punho também fica bastante interessante. A gente colocou uma personalização até para dar a ideia de como vai funcionar isso, para o cliente enxergar como fica a personalização. O 19 a gente também trabalha com um design diferenciado, simplesmente do coroso, com uma cor dos terrosos, linkando ao conceito 1. Então é apenas um design para ser um produto novo na nossa cartela de coroso. O 20, ele fala bem a linguagem do conceito 3, né, que é a questão do barroco. Esse é o produto, para mim, que diz mais sobre a coleção. Então, a questão da flor, aquela coisa bem cheia de detalhes, a questão de ser ouro, então, brilhante. Então, é bastante informação num produto só. É um produto bastante feminino, tem os dois tamanhos, né, acho que é o 20 e o 28, se não me engano. Para roupa feminina fica perfeito. O 21 também é um coroso, que a gente trabalhou também apenas com um design diferenciado. O 22 também é bastante interessante. É um produto em Zamac, muito simples, porém uma coisa que a gente observou bastante foi a questão da pintura epox mais o estonado, não simplesmente a pintura, né? Na coleção passada a gente desenvolveu os produtos em Zamac com a pintura epox, porém nessa a gente agregou o estonado. A gente observou bastante estonado no Zamac, no coroso, em vários tipos de materiais. Então a gente explorou bastante para camisaria feminina, masculina, dá um ar um pouco mais arrojado e mais jovem ao produto.
Observamos também bastante na camisaria botão de bastão. Então a gente costuma enxergar um pouco o bastão, um pouco mais botões maiores, para peças mais pesadas, um pouco mais invernais. Hoje a gente enxerga bastante o produto de bastão para a camisaria também. A gente sentiu que a camisaria está sendo bastante trabalhada para sair daquela coisa que não tem como mudar muito, né? Um colarinho, 2 colarinhos. Então o pessoal está sendo bastante arrojado, bastante inovador na questão do acessório, do aviamento. Então, coroso, epóxi com estonado e o bastão em si, com o que eu estou falando agora. O botão 24 é bastante conceitual, mas ao mesmo tempo ele é básico. Ele trabalha um pouco a questão do perolado, com as linhas também bem paralelas, conectando ao tema 2. O 25 é a questão do fosco com o brilho, que eu havia comentado quando eu falei do conceito. É a mistura de um brilho na borda e um fosco no meio. Esse a gente não tem ainda nenhum produto em coroso que a gente trabalha essa forma diferenciada. Então é só mais ou menos a mistura dos acabamentos. O 26, na coleção passada do inverno, trabalhamos bastante também com os spikes, né? Vocês chegaram a receber há pouco tempo atrás os spikes. Não satisfeitos, inovaram os spikes e trouxeram os spikes sem ponta. Então, qual que é a ideia dessa peça? A aplicação. Não é abotoamento, o spike nada mais é do que decorativo para a roupa, né? Então, é um adorno que vai, uma simples malha ele transforma numa coisa diferenciada, uma simples gola de uma camisa, ele coloca essa aplicação e fica um pouco mais arrojado, um pouco mais diferente. Mais pra frente a gente vai ver também um pouco mais de spike sem as pontas. O 27 é um produto bicolor. A gente trabalhou aí não só as cores em massa preto e branco, a gente explorou o perolado também junto com o preto. É um produto bem vazado no centro, se vocês observarem, com um tamanho um pouco maior. O 28 também é um bastão para camisaria. O 29 é bem bacana, é um produto do Zamac, ele parece ser um botão, porém não é, ele é um botão de pezinho, né? Eu digo um botão com 4 furos. O interessante é que ele tem os strass no meio, e os strass aí a gente colocou incolor, porém que se colocar um vermelho, um preto, instiga aquele negócio de e não é, será que é um botão normal ou é um botão com pezinho? E fica também bacana como abotoadura. O 30 também remete à questão do spike um pouco mais achatado, então para uma camisaria feminina esse produto fica bem bacana trabalhar. Tem um pouco menor mais para frente, também bem legal. O 31 é uma peça um pouco mais pesada, então para determinadas roupas, uma camisaria eu não digo que funcione, mas para uma malha, a questão de adorno até da peça também funciona bastante. O 32 é um coroso um pouco mais arrojado, né? A gente pode falar que a gente trabalhou não só a cor, que é difícil a gente ver um coroso com uma cor tão forte assim, né? Por ser um produto mais sério, um pouco mais tradicional, normalmente trabalha-se com as cores neutras. E aí a gente arrojou um pouquinho com a questão dos formatos, então colocamos o quadrado e do tom também. O 33, voltamos a falar um pouco do estonado. É um coroso estonado, então é bem diferenciado. Nós nunca trabalhamos com um produto clássico e ao mesmo tempo com um quê de inovador, um quê de mais jovem. Então quebra aquela coisa de alfaiataria, coroso. Não. Podemos também colocar o coroso numa camisaria feminina, masculina, num simples casaquinho feminino, um cardigan. Então, também podemos utilizar um pouco do coroso. O 34 é um botão de camisaria também. Podemos também aplicá-los em outros produtos. Ele é perolado, um formato diferenciado. Se vocês observarem a nossa camisaria hoje, ela tem florzinha, coração, triângulo, mas um retângulo, que às vezes cria um quê moderno na peça, a gente não tinha. Então, a gente também criou essa peça para agregar na nossa coleção. O 35 ele brinca bastante com a questão da pérola, né? Aquela questão da madrepérola do tema 3, do barroco, dá bastante informação, com a informação dos cortes modernos no meio, dos vazados, das ondas, dos cortes mais retos. O 36 é mais um modelo de spike, um tamanho menor do modelo que a gente havia citado.
O 37 é um modelo delicado, é um produto fino. A gente diz bastante que ele pode ir para alfaiataria, né? Então, ele tem um centro bem fosco, ele é um produto fino, é um produto um pouco... Eu vejo ele como um pouco mais requintado, né? É simples, mas ele traz um pouco de requinte ao produto. O 38 é a questão dos vazados. Esse produto foi um produto bastante interessante. Todos que viram o produto acharam muito diferente pelo fato dos vazados com pezinho e perolado. E lembrando que os formatos que nós fizemos aí de quadrados e triângulos é baseado todas nas informações dos conceitos. Porém, pode-se fazer qualquer coisa, as bolinhas, né, os petit pois, todo tipo de informação pode também agregar nesse produto de acordo com o gosto do cliente. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco das informações que trouxemos de viagem, que é o quê? As visitas às lojas, as fotos de desfile, um pouco do que a gente teve um pouco do tato na viagem que a gente fez, mas para reforçar os produtos que nós desenvolvemos. Então, a gente pode ver nas camisarias, temos o rajado, que a gente citou, temos o coco, é uma camisaria num xadrez, porém o coco quebra aquela coisa do xadrez certinho, né? Não remetendo a um surfwear. A camisaria é um botão alto, é um botão que a gente já tem, ele é bem marfim, assim, a cor dele, com uma espessura bem alta, vimos bastante, ele tem um tamanho também maior, né? Então, hoje a gente está acostumado a trabalhar com 18, eu acho que esse é 20, por aí, 20, acho que é 20. Do lado, a questão do colarinho abotoado, um exemplo aí, acho que é um botão de bastão. A questão das cores, né? Como o pessoal inova. É uma simples camisa jeans, porém, para quebrar, eles colocaram um botão de cada cor. É o mesmo botão, mas eles mixaram as cores. O da direita é a questão do brilho, do ouro, do dourado. É uma peça simples, preta, porém ele agregou com 6 botões dourados, né, no tom ouro, como adorno, porque não tem nem funcionalidade. A questão da etiqueta de metal, a gente costuma enxergar as etiquetas numa camiseta, numa camisa, porém é uma peça fina de seda, esse daí é um paletó de seda fina, com uma peça atrás. Então, é uma forma também de oferecer ao cliente etiquetas diferenciadas, né, para uma colocação diferente. O do direito remete também ao barroco, é o ouro com a pérola, né? Uma peça diferenciada. Se a gente colocar aquela peça que a gente viu que é o perolado com a borda ouro, também fica bastante interessante e remete bastante a essa imagem. Um pouco mais simples, né? Até porque é muito difícil quem coloca um produto um pouco mais elaborado, até para ser difícil de anexar a peça. Essa peça a gente colocou 2+1, né? Qual que é a ideia aí? A gente viu bastante as mangas paletó com botões diferenciados. Então, aí são 2 botões iguais, de 4 furos, e embaixo um de pezinho. Super inovador, super diferente, é uma ideia bastante interessante para vocês como consultores, perante o cliente, levarem esse tipo de informação baseado nas pesquisas. À direita são pijamas, né? Vimos bastante pijamas com informação de botão. A gente não trabalha muito com os nichos de lingerie, de pijamas, porém tem bastante mercado para isso. É um botão grande, perolado, com uma gravação bastante legal. Também é um botão diferente aí, a questão da manga paletó, são 3 botões iguais e um numa cor diferenciada. À direita, a questão do estonado, também... eu acho que esse era resina normal, mas porém também entra o nosso coroso estonado. A questão do zamaki estonado. A questão do criativo, né, ali do lado que a gente colocou. Qual que é a ideia? A marca ali chama Paul Smith, é uma marca inglesa. E o que ele utilizou? Um botão com furações diferenciadas e na costura ele coloca a marca dele. Então, isso, em várias peças que observamos dessa marca, ele trabalha isso como um diferencial da marca. Ali, como a gente observou, um botão diferente, né? No fechamento do colarinho superior é um botão metalizado e os outros botões das golas e do abotoamento do resto da camisa, madrepérola, observando também o fechamento do colarinho com botões. E ao lado direito, aquela peça que eu falei. Então, a gente pode observar que na parte central é o mesmo produto, porém com uma cor de tingimento, e o fechamento no colarinho. Fica delicado, fica diferente e é uma questão moderna para uma simples camisa branca.
A questão da plaquinha, uma plaquinha numa calça, né? A gente enxerga hoje o jeans, as calças masculinas com peças muito grandes. Porém, também temos as placas delicadas que nós fazemos de todos os tamanhos, todos os formatos, uma calça masculina para oferecer esse tipo de etiqueta. Na direita, a questão de ousadia, né? De colocar dois tipos de botão. Então, usar um de um jeito, os outros diferentes. E as cores também variando bastante. Uma camisaria com a questão da madeira, quebrar o paradigma de madeira, surfwear, essa história. À direita é o corozo na camisaria, a gente colocou um dos modelos que a gente achou, então reforçar bastante o corozo na camisaria e também o fechamento dos colarinhos mais uma vez. As manga paletó. Também o corozo misturado com metalizado e no outro lado também, se eu não me engano, é um corozo, um perolado e um coco. A gente pode observar que eles trabalham bastante essa variação de materiais, de tonalidades e de produtos. E na da esquerda, se a gente observar, é um simples paletó azul marinho, porém ele tem um quê de diferencial no aviamento, né? Então, para a gente começar a enxergar como a gente pode oferecer ideias inovadoras para o nosso cliente, né? Trazer as pesquisas que a gente vê lá fora para o Brasil e para o nosso cliente. Aqui também a questão do misturado, a questão do corozo em outras cores misturada, o abotoamento 3, 4, 2, tudo junto também numa mesma camisa, ali é uma camisa feminina. A questão do botão metalizado para uma camisaria feminina. As etiquetas de metal, essa etiqueta também fica no mesmo local daquele paletó que nós vimos, na parte de trás da nuca do casaco. Aí é uma malha, no caso, mais fina. A questão da lingerie é um mercado bastante importante, a gente precisa explorar esse mercado. Hoje a lingerie, ela explora um pouco a questão de detalhes, um valor diferenciado, né? Não é somente a estampa, a renda. Então, se a gente enxergar aqui, o central é uma simples peça de metal, de Zamaki no caso, com uma esmaltação e a personalização do cliente. Deu um valor super diferenciado ao sutiã. Aqui também mais um exemplo, é um sutiã simples, porém ele tem o valor agregado do coraçãozinho central, né? A mulher valoriza muito pequenos detalhes nas peças. Aqui também é uma história bem interessante, é uma simples camiseta. Essa marca, Zadig & Voltaire, ela explora bastante a questão dos aviamentos. Então, se a gente observar, é uma simples gola V, porém ela tem simplesmente como adorno a aplicação de 5 botões. Isso daí é uma madrepérola preta. Então, ela está como adorno, simplesmente para criar um diferencial numa camiseta. À direita, a questão do colarinho abotoado numa camiseta polo. Esse colarinho também é com corozo que foi feito. E também a questão da manga, que eu falei, eu ressaltei bastante a questão da manga. Aí são 3 abotoamentos, sendo que um vermelho, né, e 2 brancos. Então, é basicamente isso, pessoal. Queria agradecer a todos. É uma experiência nova para nós, para vocês. Estamos aqui, eu e o Walter, para começar com esses projetos novos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos à disposição. Deixe o meu e-mail, o do Walter, para finalizar. E quem tiver dúvida, vai mandando no chat e a gente, na medida do possível, vai respondendo. Então é isso, muito obrigada. Acho que é só. Boa tarde. Tchau, pessoal. Obrigado pela presença.